Olá, amigos e amigas. A gente está começando aqui mais um podcast. Esse é o nono podcast que eu faço, é a nona edição. O podcast está na veia comigo, Robinho de Capinuro, aonde a gente está hoje recebendo um amigo. Mais um amigo, como sempre, eu recebo aqui, né? Para bater um papo entre amigos, um papo espontâneo, sem pressão, sem demagogia, sempre para dar uma opinião, mostrar a vocês algumas coisas boas que acontecem no nosso município. Então, hoje a gente está recebendo um amigo, Ailton. Eu conheço ele como Ailton, ex-secretário, e hoje Ailton da Doma, Ailton Domador, né? Onde ele tem aí um pequeno aras, como ele diz, é pequenininho, mas é aconchegante, né? Então, que é a Doma da Fé e Superação, não é isso? Então, vamos aqui começar um bate-papo com ele, falando sobre isso. Então, da onde veio aí essa vontade de cuidar de cavalo, de criar cavalo? E também a gente vai falar um pouco também sobre a questão da perda do seu filho, né? Para que a gente possa mostrar um pouco essa superação que você teve na vida. Então, bem-vindo, muito obrigado por você estar aqui presente. Vamos seguir em frente. Boa noite, Robinho. Eu tenho muito a agradecer a você também, sua família, seu filho, né? Esse pessoal que está nos assistindo aí no podcast. Eu tenho muito a agradecer porque eu preciso, modelo, de mostrar o que é a natureza e o que é uma superação de um pai que perde seu filho, que continua e não desiste. Daí foi onde começou a doma da fé e superação, né? Então, estou aqui para vocês fazer perguntas, mim e outros nós estamos nos assistindo, para me explicar isso, pessoas que também perderam seu ente querido, a maneira de superar. É isso aí. Então, você já veio de lá, desde quando você perdeu seu filho, ou foi um pouco antes que você começou a acabar? Eu sempre gostei de animais. Cavalo, meu avô, na época ele comprava aqueles cavalos para fazer, já era rebelde, era para fazer em Jabá. O comprador do Guardião era ele. Irmão Zé Cabelo Jabá. Sempre eu gostei. Mas aí, quando eu tive meu filho, né? E meu filho gostava muito de cavalo, e ele me pediu um cavalo e eu não tinha condições de comprar. Deus foi me ajudando, foi me encaixando e eu consegui comprar um cavalo para ele. Aonde no dia que ele achou esse cavalo, ele passou a criar cavalo. Eu sempre eu gostei de animais. Cavalo, meu avô, na época ele comprava aqueles cavalos para fazer, já era rebelde, era para fazer jabá. O comprador aqui da região era ele, chamava Zé Cabelo Jabá. Sempre eu gostei. Mas aí, quando eu tive meu filho, né? E meu filho gostava muito de cavalo, e ele me pedia um cavalo e eu não tinha condições de comprar. Então, Deus foi me ajudando, as coisas encaixando e eu consegui comprar um cavalo para ele. Aonde no dia que ele achou esse cavalo, ele estava na internet, muitas vezes eu acordava de manhã e ele estava 5 da manhã dormindo, a tela do computador aberta aí, e ele dormindo, 5 da manhã em cima, virou com sono e a tela cavalo. E aquilo foi me comovendo e ele pediu para comprar um cavalo. Quando ele falou qual cavalo que ele queria, ele disse: olha, pai, o cavalo é esse aqui, um filho do cavalo de Ana Rita, que ela tem um ar, e filho de um cavalo importado, de Gerselana Luz, da Califórnia, que era o pai do cavalo, que era de Ana Rita, que é o pai do cavalo dele. Então esse cavalo se conduzia e Ana Rita vendeu esse cavalo aqui para Laranjeiras, no grupo. E ele soube que estava tirando sêmen. Ele pediu para comprar um podre que estava na mão de um colega meu, Gessé. E naquela época, quando ele falou o preço, não, pai, não tenho condições e tal, mas pai, né, quer ver bem seu filho. Então, naquela época, graças a Deus, eu estava trabalhando e estava prosperando. E chegou um tempo, eu bebia muito, destruía muito, e depois dessa questão que meu filho se dedicou ao cavalo, eu consegui comprar.
a prestação. E eu cheguei a um ponto de olhar para o céu e pedir a Deus que dali para frente eu não bebesse mais, não fumava e nem gostar de nem participar de festa, porque tudo que eu pegava desperdiçava. Um pouco de vaidade, minha esposa sofria, meu filho sofria, a família toda, e eu era um pouco extrapolado demais. Então, com isso, eu me dediquei 100% ao meu filho. Consegui comprar esse cavalo para ele. Ele se dedicou, começou a mudar também. E daí, no frigir dos ovos, que é uma conversa pura, quando nós estávamos se planejando, as coisas encaixando, já tinha comprado 2 éguas para fazer um papel só de cruzamento e vender sêmen de cavalo, sêmen de cavalo, sim, para fazer isso. Aí veio a pancada pior. Deus o levou. Eu olhei para o céu e perguntei, como que eu vou fazer? O que eu vou fazer com esse cavalo? E aí eu disse, eu vou tocar em frente. Minha esposa do meu lado, ficamos numa situação difícil. Tudo que eu queria, que ele queria, eu consegui. Mas no momento que eu estava conseguindo para subir a ladeira, desmoronou tudo. Resultado. Fiquei nesse apuro, o que é que eu faço, o que é que eu faço? Aí pedi a Deus, um dia, saí escondido, fui para a roça, ninguém me viu. Cheguei lá, fiz um pedido a Deus, debaixo de um pé de cajueiro. Se tivesse que eu ter que continuar, Deus me libertasse e me desse a liberdade para me continuar. Se não, se for coisas que o mal tem mais poder que Deus, um dos dois me tira. Graças a Deus, desafiei e pedi força a Deus. Nunca tive o pensamento de ir embora. E o pensamento que veio, Deus disse, vá para sua casa e continue. E eu naquilo comecei a tocar minha vida e a aprender o que eu não sabia. Que na verdade os cavalos começou a me ensinar e eu não sabia o sentido do cavalo. O tempo foi passando, coloquei o cavalo no esporte da vaquejada, algumas pessoas montou, mas é um esporte muito caro, eu também não avancei. Quando eu vi que estava um pouco meio embaraçado financeiramente, eu guardei meu cavalo, deixei amadurecer mais, e daí eu nem fui cuidando dos meus cavalos. Muitas pessoas me chamando de louco, outros querem comprar o cavalo. O ramo do cavalo é muito bom. As pessoas só sabem o que é um cavalo. Quem cria um cavalo não é só para esporte e ostentação. Ele serve para uma família toda. O cavalo tem um poder tão grande de fazer hoje que tratamentos em hospitais, na terapia. O cavalo ele tem um poder que quando você chega perto de uma pessoa negativa ou positiva, ele sai fora. Então, se ele chega a 3 metros de você, seu coração está acelerado. Ele vem. A 3 metros, ele percebe o seu coração, a pancada do seu coração está mais avançada, com 3 minutos, 5 minutos, ele consegue trazer o coração dele com o seu para bater um balcão dele. Conhece a pessoa negativa, conhece aquela pessoa invejosa. Todo cavalo tem isso. E isso eu comecei, foi o primeiro livro do meu filho. O Homem que Ouvia Cavalo. Monty Roberts. O maior domador de cavalo ainda hoje. Está velho e ficou como encantador. Daí para frente, eu vi algumas coisas aqui, lia, mas e fui buscando. Eu não vou desistir, não vou desistir. Apareceu as questões dos domadores, e aí veio o Dr. Almeida de Pombal, nós comprava a ração aí da Pratigi, e ele trouxe Estilo Bezerra para fora. Eu tive a oportunidade de tomar esse curso de graça. E daí eu comecei a tomar gosto. Então, se 10, 100 pessoas tomam um curso de cavalo, você pode prestar atenção que no máximo 5 de 100, ou 5, no máximo 6, se dedicam ao cavalo. Porque tem muitas pessoas que gostam do cavalo, mas querem usufruir do que o cavalo faz para ele. Da exibição, de uma vaquejada, do esporte, mas não tem amanhã o cuidado com o cavalo. O amor próprio ao cavalo. O amigo. Entendeu? Então, quando eu comecei a buscar que o cavalo
poderia me ensinar, como de fato ele me ensinou a ter controle, reação no momento certo, mas sempre respeitando ele. Então, com isso, eu fui buscando sabedoria. Com esse curso, tomei vários cursos. Hoje eu tenho 12 cursos de cavalo, os melhores do mundo para incluir. Tomamos, eu e um colega meu lá de Fátima, tomamos um curso lá no Parque das Palmeiras, os 8 além dos mundiais, americanos no meio. Tenho todos os diplomas. E daí para frente eu não parei. Busquei o livro, comprei de uma domadora de embocadura. O que é embocadura? São os primeiros ferros que vai na boca do cavalo. Então começa o cavalo, ou você começa bem começado, se fazer mal começado, você vai ter um animal para toda a vida mal ensinado. Então, na verdade, o cavalo é quem ensina a gente e pede para que a gente preste atenção nele. A mesma coisa é uma criança que você vai colocar a chupeta na boca dele, e não é adequado na boca dele. Às vezes você compra uma chupeta grande e ele está jogando para fora e você está colocando sua mãe, empurrando. Tudo tem que ser adequado no que você está fazendo, para quem você está. Não adianta você forçar. Então, os animais ele não é diferente. Então, eu comecei a buscar que o cavalo, ele precisa de um parceiro, para que depois ele mostre que ele é um campeão para você. Mas, no decorrer do tempo, não é 2 nem 3 dias que você faz um cavalo. Você começa a pegar um cavalo de 2 anos e meio para frente, para fazer o trabalho de equitação, de doma. Primeiro, a responsabilidade de você agradar os animais. Eu tenho aí uns vídeos, você vê, tem animais novos que ele vem me cheirar. Então, eu começo a trabalhar com meus cavalos depois dos 3 anos, porque o cavalo fecha a última costela com 7 anos. Não sabia. Então, se você pegar, Robinho, um cavalo para que você pratique um esporte planta vaquejada, um cavalo é um esporte planta vaquejada de muito peso. E hoje está se adequando mais ainda. Então, os pessoal também, os fazendeiros, donos de parques famosos, eles estão fazendo uma boiada toda completa, toda de morfologia também. Então, o cavalo, hoje ele corre uma vaquejada, nessa vaquejada famosa, boi de 30 arroba, 32, de 28 para cima. Ou o seu cavalo tem um preparo físico, uma alimentação correta, tudo que você for fazer com o cavalo, faça como se fosse uma pessoa de muita responsabilidade, de muito amor que você tem. A comida na hora certa, a escova na hora certa, o banho na hora certa. E ter um parceiro confiando em você e você confiando nele, ensinando a ele como se fosse um jogador de futebol iniciando. Veja só que um jogador de futebol, quando ele se destaca, tipo uma criança dessa aí, eles vêm lapidando ele até ele ficar 17, 18 anos, para que eles botem eles profissionais. Então o cavalo não é diferente. Ele precisa fechar a 7ª costela. O primeiro arreio na boca do cavalo, de embocadura, tem que ser botado como se fosse um algodão na boca dele. E muitas pessoas pensam que o baque do cavalo e tirar sangue do cavalo, ele vai ter medo. O cavalo não tem que ter medo, o cavalo tem que aprender. E a primeira coisa é o iniciante, são os podres. É aí onde está. Que muitos cavalos pegam trauma e não quer mais aceitar uns arreios, nem para que você passe a mão em cima do lombo dele, não confia em você mais. E aí muitos deles vai na pancada. E não é assim. Nada se ensina com pancada. Tudo é no tempo certo. Entendeu? Então, é daí que a cada dia eu aprendo mais. Hoje, na verdade, quem me ensina, quem está ensinando a mim cada dia, é os meus animais. Meus animais têm o cavalo que já é pronto para a corrida, mas ele tem 8 anos que correu. Mas ele está no piquete. Ele não está numa baia, ele tem as baias dele lá, de 5 metros quadrados, de altura e de tudo, areia à vontade. Ele fica, mas se o cavalo não está trabalhando, eu não estou prendendo ele. Ele está solto no piquete, como se fosse num pasto, mas todo dia o amigo dele está ali com ele, no horário certo. No máximo, 7 da manhã eu estou com meus animais, hoje eu tenho 5, e 9 horas eles já estão, a refeição deles toda pronta, a água trocada,
À tarde, de 3 até 4, repetido de novo. Banhos. Um belo cuidado. Os seus arreios, cada um tem seus arreios adequados. E assim, quando você quer aprender a domar cavalo, você também tem que comprar muitos arreios. Porque nem o palato do cavalo é formado igual a todos. É igual a boca do boca. A minha é diferente, a sua já é outra diferente. Você coloca um copo na boca, diferente, o meu já coloca. Então, todos eles têm que ser encaixados a peça adequada no primeiro passo do cavalo, que é tomar o cuidado da nuca para a boca do cavalo, que é o palato, onde está toda a sensibilidade dele. Muito bem, parabéns. Olha, gente, a gente teve um pequeno problema aqui na hora de transmitir o podcast da maneira tradicional que eu venho fazendo. Aí eu optei por fazer uma live, né? Mas desde já também está sendo gravado aqui o podcast. Vocês estão acompanhando a live ao vivo, né? E o podcast está sendo gravado aqui da maneira correta, viu? É porque acontecem essas coisas, né? É ao vivo. Mas aí, vamos aqui, nossa amiga Carla falando, o cavalo tem capacidade de estabelecer conexões profundas com os humanos. Carla, neta de Jucunde, né? Carla, você fala isso porque eu sempre, quando eu cheguei em Fátima, sempre eu vi você gostando do cavalo. De família que já tem cavalo. E você não está falando nada errado, você está confirmando só o que você sabe e o amor que você tem. O cavalo também é quem sabe fazer essas respostas. Porque o cavalo não nasceu para ser escravo da gente. Os animais, seja ele qual for, nasceu para ser parceiro da gente. Até o cavalo antigamente se via como transporte. Né? Então, aquilo que serve para a gente, que a gente está usufruindo do esporte ou do transporte do cavalo, nós temos que ser muito profissionalismo e amor aos animais e saber que eles também são igual a gente, tem que ser tratado bem para que você tenha uma viagem correta, que seu cavalo não canse. Bem assim é um cavalo de vaquejada, de qualquer esporte. Tem que ser bem tratado e pessoas que gostem de cavalo, não gostem do esporte só do cavalo. Tem que amar cavalo. Muito obrigado, Carla, pela pergunta. Ela está aí também, aqui. É maravilhosa a conexão humana com ele. Parabéns, Ailton e Robinho, trazer essa explanação. Obrigado, cara. É tão importante. Meu amigo Aleph, filho do finado Zé de Maria daqui do Capindouro. Parabéns, excelente conteúdo. É como eu estou falando, gente, a gente teve um problema técnico aqui, mas estamos fazendo a live e já vamos disponibilizar o conteúdo total no YouTube com a gravação correta aqui no computador. Só que não consegui transmitir via o Instagram aqui. Mas já a gente está disponibilizando aí também no Instagram. Viu, gente? Aqui nosso amigo Sérgio Paulo, Bob Esponja, nosso amigo Bob Esponja. Aqui, boa noite, meu amigo Robinho e meu grande amigo Ailton. Deus abençoe vocês, amém. A vocês também, meu amigo. Então, pessoas como Carla, como Alex, pessoas que gostam de cavalo, ouvindo o que você está falando, claro que vai ainda mais dobrar o carinho com o cavalo, né? Porque o cavalo, como você acabou de falar, não é só uma montaria. Né? Ele traz paz para você, ele é uma troca de afinidade, né? Para quase tudo na vida. Que eu tiro isso por mim, né? Eu quero dizer às pessoas, hoje que perderam seus anos queridos também, que a gente chora de saudade. Só sabe quem passa. Mas assim, quando você tem um parceiro, uma parceira do lado, que joga junto com você. Hoje a minha esposa, ela, no decorrer do tempo, ela cada vez mais, hoje ela está buscando isso que eu estou querendo e o que eu gosto. Ela gosta muito também. Mas assim, hoje ela está se aperfeiçoando. Eu já estou colocando ela para domar cavalo. Tem algumas fotos, vídeos dela aí, que o pessoal me pergunta, rapaz, você é louco, você coloca a sua mulher? Eu disse, eu sei o que eu tenho. A confiança dos meus animais, eu passo para ela para que ela passe ao mesmo jeito para mim. Então, tem uns animais novos lá que já gosta mais dela do que eu. Quando vê ela, já fica inchando de mim. Então, assim, eu me sinto feliz de buscar a superação
de um filho que Deus o levou, que esteja lá na mão de Deus, através do cavalo. Então muitas pessoas também, por isso que eu busquei a doma da fé e superação, Robinho. Eu não estou aqui para criticar ninguém que saiba ou que não saiba. Eu estou contando a minha história e o jeito de eu domar cavalo. Em primeiro lugar, eu busco me aperfeiçoar nos profissionais. Eu compro os livros, tomo curso. Né? E são pessoas de história que vêm do mundo do cavalo. Então não adianta você querer jogar futebol e não saber calçar chuteira. Então tem que ser adequado a tudo no tempo, tudo no momento certo, e interagir o cavalo com o ser humano. Para interagir, nós temos que amar o cavalo. Nós não podemos ensinar batendo. Qualquer pessoa que ensine seus animais batendo, vocês cobrem a ele amanhã para fazer certo, para ver se eles fazem. Agora faça correto, no tempo certo. Qual é o tempo de colocar um cavalo para começar uma vaquejada forte? Depois do certo. Você pode iniciar, tem os podres do futuro aí, mas você, no mundo do cavalo, estou explicando a você, e outras pessoas, e tem muitas pessoas que dormem no cavalo que estão assistindo e estão sabendo disso. Então, os podres do futuro eles colocam de 5 a 7 anos. Mas é difícil você ver um podre do futuro, eles se destacando. Depois que termina, que eles são campeões do podre do futuro, de 5 anos, nessas vaquejadas famosas, eles são soltos para que eles recomecem tudo depois de 2 anos de novo. Porque a espinha dorsal dos cavalos, até 5 anos, eles não tem preparo. Então, se você insistir, eles negam. Então, pode eles negar que ele tomar um cabo, eles não querem. Aí, quem não sabe, bate, fura, não coloca um arreio adequado na boca do cavalo. E não é assim. Ele sempre deu igual a gente. Verdade. Entendeu? Aí, ó, temos aqui o nosso amigo Douglas Vaqueiro, um grande domador Ailton. Tem Ari Reis, boa noite Ari Reis. E tem Jeane aqui, parabéns meu domador preferido, você vai conseguir conquistar seus objetivos. Parabéns Robinho, você está fazendo um belo trabalho. Obrigado, Jeane. Cheiro, meus povo. Mas tem aí Douglas, eu acho que é Douglas de Gustavo. Douglas é uma pessoa que trabalha com cavalo lá no Parque Sorria. E muitas vezes eu chegava lá e ele estava com um cavalo, esse cavalo morreu. Ele tinha um trauma. E colocaram tanto trauma nesse cavalo, que a língua dele parecia a curva de São Paulo, a estrada de São Paulo. Cortou toda a língua do cavalo. E o cavalo, imagina, todo um trauma. E ninguém pegava na orelha desse cavalo. Cavalo já de 12 anos, 13 anos. E eu cheguei lá e brigando com o cavalo para pegar a orelha do cavalo. Eu solta o cavalo lá. Aí ele soltou, fui lá, entrei, peguei o cabresto, joguei 3 vezes, ele cheirou. Quando ele cheirou, eu fui lá e coloquei o cabresto do cavalo. Vim para cá. Cheguei perto dele, o cavalo tem trauma, mas ele percebeu que eu não vou judiar ele. Olha, Douglas, vem para cá. Peguei o cavalo na frente dele, na prova disso, peguei a orelha do cavalo, soltei, coloquei os dedos na orelha do cavalo. Estava sem pedaço, sem trapo, sem nada, imagina como é que você estava. Pelei, entreguei a ele. Mas aquele cavalo percebeu que primeiro ele me testou, mas depois ele estava sabendo que eu não ia judiar ele. Eu era amigo dele. Então são coisas que é gratificante no mundo dos animais, principalmente o cavalo. É o que eu pelejo, né? Então eu busco aprender cada dia com eles, não é eu que ensino a eles. Então eles percebem, e quando eles percebem, nós temos o agradecimento deles. É não judiar. Dali para frente você tomar gosto e sempre cuidar. Aquilo que você não sabe, procura a pessoa e pergunta. Não é obrigado a procurar um domador, nem quem. Não. O seu instinto, o seu jeito de amar o cavalo, ele vai dizer como é que você vai fazer com o cavalo. Então, é a questão da doma e superação. Superando o que eu perdi e ensinando a outras pessoas que perderam seus antes queridos também, que acreditem. Chore. Tem dia que eu choro muito com o soldado do meu filho. Tem dia que eu sinto o cheiro do meu filho. E choro.
Tem dia que eu levanto e procuro meu filho e choro. Mas aquela lágrima é uma lágrima que Deus deixou para todo mundo. O rio precisa esvaziar dele. O rio que sempre enche, ele vai invadir alguma coisa aqui na frente. Mas aquele rio que divide, no final dele, muitas terras que despeja para um lado e para outro, aquele rio vai trabalhar mais sossegado. Ele não vai ter enchente. Bem assim é você sufocar um ser humano ou um cavalo. Nunca vai ter. É verdade. Uma explanação muito boa, né? Porque a gente sabe, eu perdi uma filha assim que nasceu, foi dolorido. Muito doloroso, até hoje a gente sente, eu e a esposa. Então, agora, imagine quando já está crescido, já está em filho único, mas mesmo assim pode ser um, você pode ter 10, quando perde um você sente muito. Né? Então, quando tem outro, você se dedica àquele outro. No caso, como você aí não tem filho único, você se dedica mais à sua parte de cuidar de cavalos, aquele carinho que você passava para o seu filho, juntamente com os cavalos, pensando nele, pensando na dedicação que ele tinha aos cavalos. Isso é bonito de se ver. Né? Todo mundo que vai ter uma superação e vai se adequar nesse caminho do bem, né? Porque tem uns que entram no mundo da cachaça, da droga, qualquer outra coisa, eu já não tenho mais nada, e se deteriora. E você não, você está de parabéns, você e sua esposa, com essa força de vontade, esse espírito de, além de superar, mostrar aos outros, ensinar aos outros que dá para superar também, que dá para aprender, cuidando de um cavalo, cuidando de qualquer tipo de animal, que tem o retorno, que é o bem. Eu cuido de um cachorro, tenho meus cachorros, e rapaz, a coisa mais carinhosa que eu vejo é um cachorro, um gato. Então, um cavalo também, um cavalo também, eu fui criado com o Vicente tendo um cavalo, eu da idade assim, da minha filha de 6, 7 anos, na charrete, eu caí entre a charrete e os pés do cavalo. Quando eu caí, o cavalo sentiu e parou. E ele ia me ligeiro. E ele parou. E eu fiquei entre o eixo da carroça e as pernas do cavalo ali. Se o cavalo não para, o eixo tinha passado na minha cabeça. Deixa eu fazer uma pergunta a você sobre essa história do seu cavalo quando você caiu. Você, na certa, toda a vida você gostou de animais. E você, quando montava na charreta para jogar esse cavalo, você nunca bateu esse cavalo. Você fazia através de reda ou a questão de comando de cavalo. Então ele nunca se sentiu judiado por você. Então é aquela história, o cavalo tem um sentido com o ser humano e o contato de quem é negativo e quem não é. Então quando você caiu, se ele anda, a carroça passa por cima. Se ele afasta, ele pisava você. Então ele tinha um parceiro que errou, caiu, mas levantou ileso, não teve nada. Por quê? Porque você era do bem com ele. Mas a Enifato tem um cidadão e tem um cavalo que está aí ainda. E ele teve um tempo aí, um pessoal que ficou com esse cavalo, trabalha com um amigo da gente, e ele espancou o cavalo por um dia e deixou a marca nele. 4 anos se passaram. Tempo desse agora, não tem um ano e pouco mais ou menos. Esse cara encostou perto do cavalo, quando encostou, o cara foi nele e ele está com a cicatriz, ainda hoje. O telefone tocando o meu ali, meu filho está ligando ali. Então ele tem uma cicatriz aí que o cavalo se vingou, ele viu naquela época. Então os animais são muito inteligentes, então eles precisam de carinho e de muito cuidado. A questão da superação, você só pode ser forte para superar a ida de quem partiu, se você conseguir ajudar outras pessoas também. Ajudar como? Olhe para mim. Eu consegui, você vai conseguir. Então, nada é interessante de bom para a gente se a gente não ajudar os outros.
Eu não tenho nada contra ninguém, de quem tem mais, de quem tem menos. Cada um tem seu. Mas é assim. Eu acho que você ajudar uma pessoa que está achando que está lá no fundo do poço, a família desesperada, colegas, amigos, não tem mais o que fazer. E você chega para mim e diz, Ailton, eu tenho uma oportunidade de conversar com fulano. E aí eu vai lá conversar com ele. E lá para cá você vem com aquela pessoa abraçada, onde estava encalhado, que não queria sair do quarto de nada. E você me trazer um irmão, um parente meu, isso aí, está mais animado. Aquilo nada paga na família. Então a gente não pode desistir, nós não podemos dizer que Deus não é perfeito, porque a morte existiu. Ele pegou o próprio Filho, Jesus, para dar um exemplo todo a gente. Eu sou de família católica, mas a minha religião plantada que eu tenho é nesse momento aqui, e aonde eu estiver, eu clamo por Deus. Deus, Deus e mais Deus. Às vezes as religiões, eu acredito assim, que era assim um meio de comunicação, de reuniões, para fazer esses papéis que eu estou falando. Ajudar o próximo, uma casa de oração, seja ela qual for, mas focado só em uma pessoa só, Deus, e mais ninguém. Então, busquei a superação através do cavalo. Buscou a superação através do cavalo e graças a Deus vem conseguindo superar, né? Hoje eu não quero fazer isso para me exibir, para usufruir do cavalo. Eu tenho um espaço ali que qualquer pessoa que precisar de uma visita, olhar meus cavalos são cavalos, o garanhão tem quase 700 quilos. Você chega preto, achando tudo aquela atenção, aquele negócio. E aí você vê eles fazer aquelas exibições, não, mas eu chego, eu peço o comando, entendeu? Se for pessoas negativas, eles não vão aceitar. Quais são as pessoas negativas? Pessoas que se diz bom, mas tem uma ganância no que é dos outros, tem uma maldade. O Albinho hoje está aqui começando um estudo que eu sei que vai para frente e o povo precisa disso, ouvir. Então, mas muitas pessoas, tem pessoas que pedem para que não, tem muitos desses. Então é o seguinte, mas essas pessoas nós temos que esquecer. Claro, na vida da gente não existe. Claro, não Nós se temos dá que importância o mal. Não Se dá importância o bem, duplica o bem. E buscar cada dia mais aqueles mais sábios. Aqueles que mais, se assim o Robinho conseguir, eu vou perguntar a ele, que eu estou no momento, não como inveja dele nem nada, mas, Robinho, primeiro passo, você vai dizer. É o que eu falo, a questão dos meus cavalos. É uma doma que eu faço com carinho. É uma doma diferente. É uma doma de fazer o momento certo. É uma doma de deixar o cavalo não estar no momento da atividade, mas 3, 4 meses colocar na atividade e fazer o esporte. É isso daí. Porque na verdade também, como você acabou de falar aí, né? Eu sempre vi que todos os animais sentem da gente. Se a gente é bem, se a gente está bem. Eles têm uma conexão, como o Carlos falou, extraordinária. Foi a criação que Deus deixou, na verdade, para nos auxiliar. Sim. Eu acho que todos os animais foi para nos auxiliar. Mas a humanidade tornou alguns, vamos dizer assim, a humanidade se tornou carnívora e começou a comer os animais. Só que eu acredito que lá atrás não era para ser assim. Só que olhando também a cronologia, se não comesse também teria muitos animais, estava superlotado. Então Deus fez uma coisa tão bonita que por isso que tem o bem e o mal. Por isso que tudo na vida que Deus criou foi feito uma coisa muito bonita, muito bem feita. Que nada é fora do eixo. Nada é fora do eixo. Tudo é 100%. Então, a gente fica feliz em ouvir o que você tem a falar sobre a superação, sobre a doma, porque muitos jovens aí também estão entrando. Você está vendo que está voltando a cavalgada, está voltando aí muito também a vaquejada. Eu não sou muito fã do esporte vaquejada, né? Mas
não discrimino quem gosta, não discrimino, eu vejo um esporte bom e tal, mas eu acho que judia um pouco alguns animais. Poderia, do meu ponto de vista. poderia ter uma proteção mais, né? Que realmente é judiado. Né? O boi está naquele desespero, mas assim, gerou o esporte. Não, mas eu não tenho o que dizer que não é judiado. Entendeu? O coitado sai de desespero, você sai com 2 cavalos ali atrás, mas como gerou um esporte, né? É um esporte hoje que é oficial, mas que é uma coisa que pessoas que têm um coração meio fraco, eles não gostam. Né? E também ninguém vai forçar a dizer, não, todo mundo tem o direito de escolher o seu esporte, se é certo ou que é errado, né? Mas poderia, mas não tem a maneira de, a não ser se não existisse, para não derrubar o boi. Né? Mas assim, cada um tem uma maneira de buscar o seu jeito. É por isso que, mesmo judiando os bois, também judia os cavalos. Os cavalos são mais judiados do que os próprios bois, não. Porque 70% aqueles cavalos, muitos deles, ele vai no bico da espora. Ele vai tomando um baque na boca. Ele está na mão do homem, está no domínio do homem. E um cavalo bom, um cavalo profissional, ele não tem o domínio do homem. Ele tem a parceria, o homem e o cavalo, correndo, ele montado no cavalo, mas os seus arreios adequados na boca dele, o trabalho de embocadura, as costelas do cavalo não está forçando. O que tiver espinha dorsal não está judiando os cavalos. Então, isso aí é uma parceria de montador e cavalo. Quando se faz isso, mas tem pessoas, muitos deles aí, pegam qualquer cavalo e já quer colocar na vaquejada. Judia ele e judia o boi. Então as pessoas, para mim, eu acho que profissional tem que amar cavalo. Tem que amar a natureza. Não é cavalo, amar a natureza. Esse é o profissional. É verdade. Entrou aí meu amigo Ari Reis, falando em breve, nosso amigo Fabinho, o famoso Cabelinho, o Cabelinho da Bahia. Conversei com ele na estante, viu, Ari? Conversei com ele na estante. Em breve ele estará aí na Bahia. Quero ver ele aí no seu estúdio. Ele vem aqui sim. Ele disse que vem, mas vai demorar mais um pouquinho. Ele vinha esse mês, mas vai demorar mais um pouquinho. Valeu, Ari. Olha um cara, gente boa aí, que brinca, que passa direto e ama cavalo. Adelmo, ele ama até demais. Na verdade, ele ama até demais. Eu acho que se uma formiga morder o cavalo dele, ele pedia que o formigueiro todo mordisse o pé dele, mas ninguém mordisse. Ele ama cavalo. Parabéns, meu amigo, pela entrevista. A Adelmo falando. Adelmo é o porteiro da garagem. Cara, gente boa demais ali. Conheço ele há um bom tempo. E sempre amizade danada. Ele tem um cavalo que é filho do meu cavalo. Aqui, ó. Jeane aqui falando. Ailton, fale um pouco da doma indígena. Aí sua esposa aqui comentando aqui para falar um pouco da doma indígena. Ô, gente, deixa eu falar mais um pouquinho aqui sobre um probleminha técnico que eu tive que fazer uma live, viu? Eu estou transmitindo agora por uma live. Eu não sei se o áudio está tão bom aí para vocês. Eu estou escutando um pouco aqui, mas eu não sei se está tão bom para vocês. Mas já, quando terminar a entrevista, eu vou disponibilizar um link do YouTube aí, com a entrevista ela mais adequada, que foi feita aqui pelo computador, porque essa aqui está feita pelo celular. Eu tive um imprevisto aqui no estúdio. Acontece, né? Ao vivo, mas vai permanecer a entrevista ok. Viu? Obrigado a todos. Ela falou sobre a doma indígena. São duas domas. Tem a doma racional. Esse livro aqui Mostra a capa. Esse aqui. Mostra a capa para frente. Esse aqui. O homem que ouvia cavalo. Esse, ele trabalhava com a doma indígena. A doma racional são duas coisas. Tem muitas pessoas que trabalham com corda. E a doma indígena é a doma corpo a corpo. Naquela época, os índios, os transportes deles eram os cavalos. Eles iam para a selva buscar cavalo e tinha que ser corpo a corpo. Mas o corpo a corpo na tora, né? Já
pegava, já montava, caía, e era 2, 3 em cima do cavalo, até o cavalo se adaptar a eles. Mas só ensinava a correr. Então a doma indígena é o corpo a corpo. Hoje a doma indígena existe, a mesma coisa ainda. Eu faço ela. Eu gosto muito dela. Porque o que eu faço hoje? Um cavalo, nasceu uma podre, pronto. 3 dias de nascido, eu deixo 3 dias que é da mãe. A mãe anda gata, tal. Quando ela está um pouco mais durinha, é minha mão que tem que tocar nela. Então eu tenho que fazer ela chegar para mim, esse podre ou essa podre, chegar para mim, me cheirar e deixar eu tocar nela. Daí para frente, tudo que eu for fazendo, trabalho de sensibilidade, para tirar desses animais, para que eles confiem em mim, tem que ser corpo a corpo. Eu levo a mão, eles acham, não vai me dar confiança, mas na terceira vez, ou a segunda, ele já cheira. Quando ele cheira, já deixa eu tocar a mão. Então, quando você vai corpo a corpo com o animal, que quando você vai colocar a sela, o adestramento para montar, eles não pulam mais. Porque ele já tem o seu corpo, a pancada do seu coração. Tudo que você tem nele já passou para ele também. Tanto a confiança quanto a desconfiança. Essa é a doma indígena, que é corpo a corpo. Antes eles pegavam na tora, sabe? Mas hoje vem cada dia que passa. E a doma racional é uma doma que você às vezes tem que laçar, tem que colocar no curral, tem que ir em alguma coisa no tronco. Isso quer dizer, hoje são poucas pessoas que têm isso, porque hoje a doma racional e a doma indígena, ela se foca os dois. Você tem que ter a corda também para que depois você faça o trabalho de corda. Mas é um trabalho de corda quando você já tem ela adequada. Eu não sei se você tem aí, eu acho que tem nesse vídeo aí, uma podre que eu amancei pulando. Então aquilo, você está dizendo que está amansando, você está perdendo mais tempo. Porque até ela não vai confiar em você tão cedo. Porque você não encostou nela. Tem uma corda que incomodando, então demora um pouco mais. E a doma indígena é uma doma que você já pega de agora e daqui a 3, 4 meses, vocês são parceiros. Essa é a doma indígena. A doma indígena. Então ela é mais corpo a corpo, ela é mais aquele modo tradicional mesmo, na parte indígena, na parte mais. Sim. Né, Mas porque quando eles avançavam também, o cavalo, quando eles subiam em cima, só era para correr. Só era para passear, para se mudar de um lugar para outro. Então os cavalos também já sabiam tudo. Aqui o pessoal está falando, está ótimo, deve ser o áudio. O Bobinho aqui também está falando. Está ótima a transmissão e o áudio. Valeu, meninos. É porque tem esse probleminha, mas pode ficar sossegado e vai dar tudo certo. Eu tinha que fazer a live ao vivo, né? Porque como não funcionou aqui. Aí eu vou até falar uma coisa aqui que eu tinha comentado com o Ailton. Ele falando em doma, eu meio jovem aí, por volta de meus 14 a 16, adquiri um povo, bem novo, e eu digo, sabe, eu não vou pagar ninguém para amansar não, eu mesmo vou amansar. Você é doido, você cai, não sei o que, você cai, não sei o que. E meu avô, né, Antônio, pai, ele falou, não, para você amansar, leve ele, vai dando banho, vai devagarzinho. Quando você começar a pegar ele, você leva para o tanque, vai dando banho. Sim. E monte dentro do tanque, porque você não judeia ele, então você não corre o risco de cair e se machucar. A doma indígena. É a doma indígena que ele falou. Então, dos mais tradicionais, dos mais velhos lá, né? E a família de pai fala que é dos caboclos, do pessoal mais velho da mata. Então ele tinha essa experiência, né? E eu fiz, sempre levava ali para Maria Preta, não sei se você chegou a saber aquele tanque Maria Preta, que era de Bom Vicente com seu Nonato. Um abraço aí, seu Nonato. E eu levava para lá, o tanque lá, botava para cansar um pouquinho, botava em cima, daqui a pouco saía, ele queria dar os pulinhos, mas coitado, cansado, deitava. Aí eu caminhando devagarzinho até pegar na casa. Hoje se adaptava hoje, amanhã mais ainda, depois mais ainda, e se tornava amigo. Entendeu? Sem bater, sem machucar, sem. Robinho, outra coisa. Tranquilo. Robinho, outra coisa hoje. Eu tenho essa visão. Como os cavalos hoje
muitas pessoas nos hospitais para ajudar pessoas doentes, depressivos, pessoas que têm trauma, algumas coisas. O cavalo está presente em tudo hoje, nisso tudo hoje. Então, assim, eu vejo hoje, Robinho, muitas pessoas, as crianças antigamente iam para as escolas, né? E naquela época, na base da palmatória, aquelas coisas, tudo bem, está errado. Mas era o que era e os alunos não tinham tanta depressão. Você vê hoje, as pessoas, os alunos vão para a escola, tem tudo, as escolas modernas, tudo, mas muitas crianças doentes. Os professores, o nervo à flor da pele. Né? Eu chego, minha esposa é professora, às vezes tem dia que ela chega lá em casa, ela chega sufocada por quê? A responsabilidade e o amor que tem que ter pelo aluno, né? É outra função que eu dou os parabéns, porque quem é professor é porque ama a criança. Porque tem que amar a criança, tem que gostar de ser humano. Então os professores, eu vi aquela dona Mercedes entrevista esses dias, é um exemplo de vida em questão da educação e o que ela falou da educação. E a educação é aquilo, a educação é a base de tudo. A educação não é ser uma formatura, a educação começa de pai e mãe. O pai e mãe ensina seu filho a superar de pequeno. Hoje não, eu não sei o que está acontecendo, se muitas crianças que poderia ser aproveitado. Tem algumas cidades por aí já, Cicero Dantas tem, a ecoterapia, que muitas pessoas, essas pessoas, crianças especiais que Aracaju, no lugar que tem citamento, lá no Cicero Dantas já tem. Então assim, era bom que todos os políticos, não estou falando que há de ver, pensassem nisso e buscassem isso para seus municípios, porque tem até uma verba. Então, o que é que acontece? Seus pais de famílias, mães de família, se vocês quiserem fazer um teste com seus filhos e levar no meu Aras, para que a gente deixe o cavalo à vontade e a criança, que vocês sabem que tem a dificuldade na sua casa, e muitos deles nas escolas, deixe o cavalo olhar. Não seja o meu, não seja um, mas assim, eu estou falando em prol das crianças, dos políticos, seja ele a qual for, seja ele aqui ou em qualquer lugar, que busque um teste. Para que você veja os pais, a mãe, os políticos, né, as autoridades, o quanto hoje é importante o cavalo na escola. Lá na escola tem muitos ignorantes. O cavalo na escola, pessoas ignorantes não sabem. Vai fazer uma crítica. Não estou também fazendo, né, deboche. Mas tem que ser bem explicado, porque tem pessoas que às vezes o cavalo tem a capacidade hoje de curar muitas coisas. E principalmente ajudar crianças. Os professores, eles podem fazer um teste também. A minha esposa é professora. Tem dia que ela chega em casa, olha, eu quero ir para a roça. Eu não quero saber, não vou fazer nada não, quero ir para a roça. Hoje eu vou para a roça com você. Eu estou lá mexendo com os cavalos, daqui a pouco ela está lá, na cuia de milho, das galinhas. Lá tem um bocado de gato, ela está brincando com os gatos. Terapia ocupacional. E ao mesmo tempo, ela está lá alisando ela tem muitos vídeos aí, alisando um cavalo, uma polva lá no meio do pasto. E quando é à noite, ela dorme sossegada. Ela vem mais leve. Tudo através do cavalo. Então assim, é bom que as autoridades olhassem um pouco. Porque desabafavam as crianças um pouco mais. E os professores também, até eles iam achar bom. Não estou falando em termos de carro, estou falando em termos do cavalo, o que ele pode trazer para o ser humano. Verdade. A parte dos autistas mesmo, rapaz, isso aí é de suma importância, né? Crianças, às vezes, com imperativo, porque tem que ter ali aquela, juntamente com o cavalo, com o animal, aquela troca de carinho, aquele troca, para que essa interação gere na criança uma autoconfiança. E ela vai buscar isso que eu quero falar, que eles estão buscando autoconfiança na criança, e a criança está começando a pegar gosto e ter coragem.
que o caminho é aquele, que não tem medo, que vai, entendeu? Então vai esquecendo os traumas. É isso daí, muito bom mesmo. E na verdade, eu não sei, é ecoterapia? É ecoterapia. Ecoterapia. Então, os Tem que ter o políticos, terapeuta, tem que ter o terapeuta, o psicólogo, tem que tudo acompanhando. E tem que ter um domador para trazer o cavalo ao terapeuta, ao psicólogo, para que trabalhe com uma pessoa especial. olha aí, gente, um projeto bom da gente poder colocar aí na Câmara essa parte de ecoterapia no nosso município, através aí do nosso amigo Ailton, e de outros amigos, parceiros, né? Eu sei do meu espaço, eu não vou ser o profissional que vai tratar a criança, mas eu sou um proprietário, eu sou um domador, eu posso pegar o cavalo, você é o terapeuta, solta aqui o cavalo, faça isso aqui, que ele sossegado. 6 dias atrás aí, tem um cidadão, ele está lá em fato, ele fica ali entre Pedrinho e Juvenal todo dia. Ele é todo paralítico, com as colunas, sofreu um acidente, tem coluna, plaquinha nas costas, nas pernas. Vai ficar mais difícil. Entendeu? E eu ia passando, ele disse, deixa eu montar nesse cavalo, eu disse, rapaz, isso é muito, rapaz. Todo cheio de plaquinha, cara. De frente Pedrinho e Juvenal, parei ali, peguei no pé dele. Você sente, você pega cheio de plaquinha, cheio de estrada. Ele montou no cavalo no meio da rua. Quer dizer, se é um cavalo que tem algum trauma, ele não monta, porque até para montar foi muito investimento para ele se adaptar a si, mas ele parou o cavalo, ele se ajeitou e foi e andou na rua. Esses dias eu passei e disse, rapaz, eu quero ir lá no seu lado, que eu quero montar no cavalo de novo. Eu tenho um colega que nasceu paralítico, ele só move só os braços e o intestino. Nasceu todo paralítico. Hoje ele trabalha na Receita Federal de Sergipe. Ele passou. E o sonho da vida dele era andar de helicóptero e de cavalo. De helicóptero ele já andou. Ele passou, pagou não sei quanto para andar em Aracaju todo. E agora os cavalos. Então, como que você pega um cidadão que só movimenta daqui para cima e para baixo, só recebe alimento e o resto não tem nada. Mas ele quer montar, então ele está para vir no meu área um dia montar no cavalo. É o sonho dele. E no dia que ele vir, essas fotos, eu vou chamar você para você filmar o vídeo, Na hora, para saber o que é capaz quando um cidadão quer vencer, ele vence. E os cavalos hoje, não é porque eu crio cavalo, e vocês aqui estão, todo mundo vendo aqui, que eu não estou usufruindo do esporte que eu tenho da vaquejada. Eu sou defensor do cavalo, sou defensor do esporte da vaquejada, que é o que eu crio, mas os meus cavalos, eu quero cavalo ensinado, não forçado e não batendo. Cavalo correndo atrás do boi, porque ele está gostando do esporte também. Tem pessoas, vaqueiros, que derrubam o boi, valeu o boi, não deixa o boi lá. O pior da vaquejada são pessoas que, além de derrubar o boi, saem. E às vezes vem que o boi valeu e tem que bater o cavalo. Se o seu cavalo fez perfeito, por que você bateu o cavalo? O boi caiu, por que você jogar? Valeu o boi, por que você jogar o cavalo em cima do boi? Então, falta a vaquejada falta um pouquinho de corrigimento do meio ambiente, né, do bem-estar animal, do bem-estar animal, para ver essas coisas. Porque já é um esporte judiado. Mas, valeu, pronto. E seus cavalos ser corrigidos, porque tem o bem-estar animal, mas eles não fiscalizam bem, porque o mais maltrato que existe no cavalo começa na boca. Você sabe o tanto que um dente da gente é sensível. Porque não é isso? Imagine você colocar um ferro que você quer aquele ferro na boca do cavalo, porque aquele não é. Procura o palato do seu cavalo, meça, vê qual é o ferro adequado que você vai iniciar o seu cavalo. E tem todos os arreios para iniciar. Hoje, a maioria dos meus animais sou eu mesmo que faço meus arreios. Eu tenho ferro, vou no seu enredo, eu mesmo, através desse livro. Eu tenho um ferro que eu mesmo fiz, tirei desse livro aqui, e fiz até com o João da Serraria. É ele que sobra para mim. Eu
compro a sobra de inox, tem o ferro de inox, e eu coloco em qualquer cavalo e ele se adapta em todos os cavalos. Tem ajuste. Tem ajuste para fazer do cavalo, da cabeça dele, do passo enorme, largo, fino, você ajusta ele. E quando você bota, a primeiro sinal que um cavalo, que você chegar num cavalo, e você botou a mão nele, ele se tranca. Você alisou, ele faz. Lambeu, você deu orelha. Ele é seu parceiro. Ele sabe que você é uma pessoa boa. Se você chegar uma pessoa negativa, pessoa do mal, que tem muitas pessoas que criam cavalo, mas é do mal, não zera o cavalo, quer usufruir do esporte, que bota a mão em cima do cavalo e se arma, você vai mudar. Porque o homem monta até no leão, mas o cavalo não está lhe aceitando. E a pessoa positiva, no momento que você toca no cavalo, logo ele cede alguma coisa para você. Os sinais de urina, de lamber, é um sinal que ele está necessitando. Muito bom, é muito interessante. Eu não sou muito adepto a cavalo, já fui, né, como eu falei lá no início. Até a mãe desse podre que eu tinha, a égua, mãe desse podre, ela era boa de carroça, mas boa mesmo era de passada e para cuidar de buscar gado. Rapaz, você não precisava mexer na rédea, o boi saiu da estrada já queria atalhar. Pronto, mas aí é onde está o negócio que vocês ensinou, seu avô mandava, Robinho, buscar o gado. Quando você montava nessa égua, você não judiava. Você botava no caminho, ela aprendeu que ela ia buscar o gado. E você em cima não estava judiando ela. Então no caminho ela não tinha nada que se defender, que você também não estava apertando ela. Então ela aprendeu que aquele horário e aquele montador, ela conhecia se ela ia buscar o gado. Então não precisava bater. Exatamente, na verdade é o manejo, é o manejo de mexer com os animais. E a gente quando é jovem, quer botar para correr, quer fazer isso, aquilo, outro, né? Mas ele sempre, olha, cuidado para não cansar demais o animal. Tinha toda uma preocupação que ele me passava, né? Desde o final de Vicente ao velho Tonho. Então eles me passavam algumas coisas que eu fui aprendendo. Mas aí quando eu fiquei aí, que eu ia procurar essa namorada de cavalo, naquela época não tinha moto, tinha bicicleta para dar trabalho para ir no Cansanção, em Caxias, ia de cavalo, né? E aí depois, meados de 2000 para 2001, eu comprei uma moto. Aí, sabe de uma, para chegar lá 2 horas, 3 horas, de moto 15, 20 minutos, eu quero para cavalo não, vou só de moto. Aí, saí da parte de cavalo, aí também, logo depois, fiquei aí com 18 anos, já comecei a sair para fora para trabalhar, e aí saí da parte de cavalo, mas não deixa de ter 2 cavalos sempre na casa de paz, às vezes vou um tarazinho e tal. Ontem, meu pai foi antes de ontem, ele estava com um cavalo amarrado lá, um cavalo de russo, não é branco, né? Entre esses cavalos pintados, né? Então, e outra coisa, a questão da superação. Eu tive uma escola, Tranquilo. Eu tive uma escola, meu pai, naquela época, 10 anos casado, 12 anos casado, não tinha negócio de... né? Então meu pai, quando ele casou com ele na época desses pau de arara, passando aí em Cicero Dantas, minha mãe lá de Mangueira, e na época ele estava fazendo negócio de estrada, essas coisas. E aí ele conheceu minha mãe na época, parece que casaram com 12 anos, ela, e ele, parece que tinha 19. Ele pernambucano, e daí acabou ela indo para Pernambuco. Então, lá nós temos, minha mãe tem 2 pernambucanos, e a família do meu pai e ele tudo pernambucano. Então, naquela época, era tudo na tora, tudo no tal de Arara, para ir para São Paulo, com tudo. Então, sertão meio judiado aí, ele veio para aqui, para Cicero Dantas, e deixou minha mãe já naquela época, com 28 anos, 27. Ela já tinha tido 8 filhos. Aí morreu 2 e ficou 6. Quando ele veio de Pernambuco, tinha 8 filhos, mas está grávida do mais novo. Eu sou parceiro do mais novo. E aí deixou minha mãe aí na casa do tio dela e foi para São Paulo.
para que quando ele construísse lá em Manguanguá, estava trabalhando nas docas, e estava fazendo a casa para vir buscar, terminando mais ou menos uns 6 meses mais, para vir buscar a gente. Nisso, quando terminou de concluir a casa, minha mãe recebeu a notícia, vindo numa mala, as roupas dele, um raio, pelo irmão dele. E minha mãe conheceu o raio. Perguntou por que tinha acontecido. A resposta que meu pai morreu. Minha mãe ficou viúva. Teve 2 percas e ficou viúva. Tinha de resguardo, tinha 15 dias do mais novo, eu tinha 3 anos. E o mais velho tinha 13. 7 filhos, o mais velho 13 e o outro 15 dias nascido. E minha mãe deu um exemplo de vida, hoje 28 anos, bonita, descendente de mim. Ainda hoje ela tem 83 anos, 84. É uma velha bem bonita. E muitas pessoas naquela época queriam casar com ela ainda, que disse que era, os pessoal que ficavam viúvos, e ela nunca. Nós passamos bocados difíceis na vida, mas minha mãe nunca deixou a gente passar fome. Dormia às vezes com fome, mas não deixava nós passar fome. Eu alcancei minha mãe dividindo, sei lá, um ovo, para dividir com a 4 filhos. Minha mãe trocava o dia no Corral da noite no Corral da Matança tratando fato para ganhar 2 quilos de frico e 2 quilos de bucho. E naquela época, o estudo primeiro era dos ricos. Os pobres tinham que ir para a fila 2 horas da manhã. E dos filhos de minha mãe, só não se formou os que não fiz. Eu não sou formado, não concluí, mas uns já concluí. Eu com 13 anos, eu vou contar a história aqui para você, que quando eu estava na gestão de Sorria, teve uma reunião lá na Lagoa Dourada, e eu pedi aos vereadores que toda obra que nós fizéssemos, 2 vereadores da oposição e da associação, e todas as comunidades, Zezinho na época, vereador, fez um trabalho também na época, bonito, que todas as comunidades faziam reunião com a população para cobrar. Então, eu era de uns mais cobrados porque era estrada. Então, sempre eu batia na tecla certa. E lá eu falei para ele que aqui, que eu talvez tenha mais obras do que muitas pessoas aqui que eu participei no município de Fato, que ninguém sabe. Tanque do Capinduro. Louro, não sei se você lembra do finado Louro, ali no Outeiro Redondo, uma bodega, eu acho que não foi da época que eu vim. Mas se você perguntar aqui, finado Louro, eu só me entendo, eu acho que ali para cima do Outeiro Redondo ali. Nós tentamos fazer uma barragem, tinha uma bodega em cima, tentamos fazer de um lado. Na época de Valde Pires, eu com 13 anos, eu dominava um trator de esteira. Meu irmão com 1 e eu com outro. Eu com D30 da Comadre e meu irmão um D50 da Comadre. Barragem do Paulo daqui do perto de Regi, do estado, Capinduro, Lagoa da Volta, Corrida da Bumba, seu Matias, o campo do Expressinho, quem fez foi eu e meu irmão, e ninguém sabe. Então, olha o tanto de serviço prestado do tempo que eu cheguei em Fátima. Eu não cheguei em Fátima em 98. Desde a primeira eleição de Chico Borges, que nessa época esse trator era na época de Valde Pires, foi através de Assis de Zequinha, que pediu ao governo para fazer essas barragens para o município. E eu participei de todas elas. Paus Preto, lá em Cornélio. E o campo do Expressinho, nessa época, tiraram um pouquinho dali, um pouquinho daqui, para fazer o campo do Expressinho. E quem executou e quem fez aquele campo foi eu e meu irmão. E poucas pessoas sabem. Poucas pessoas, né? E daí você comentou comigo. E daí para frente, depois eu fui motorista de ambulância, então eu tenho muito serviço prestado em Fátima e tenho muito orgulho de dizer isso. E meu trabalho sempre foi com honestidade. Veja assim, né? O estudo é para a pessoa. É para a pessoa. O estudo, quando você aprende, você pode passar. Tem pessoas que aprendem e ficam para cima. Tem pessoas que aprendem e repassam. Agora, a pessoa que tem vontade de trabalhar, tem vontade de se atualizar, de crescer, ela às vezes, mesmo sem estudo, ela alcança níveis altos na sociedade. Né? Níveis altos. Não é falando nem nada, mas a gente tem aí o presidente da República, só fez a 4ª série e
chegou à presidência da República, mesmo sem um estudo, sem uma formatura. Então eu digo assim, a força de vontade, a determinação e o ser humano, ela supera muito, muito todos os obstáculos que tiver pela frente. Ela não baixa a cabeça para o obstáculo. Se ela cair, ela se levanta e diz, não, vou dar a volta por cima. Se não for por esse caminho aqui, eu vou passar outro. Só não vou querer ir para o caminho do mal. E isso vai crescer a pessoa para no futuro ser alguém na vida. Então, o que você não tem estudo, o pouco de estudo que você teve, você gerou 3 vezes ou mais em determinação para conseguir vencer e crescer na vida. Independente, sem pisar em ninguém, o seu trabalho, dizer, não, vou seguir minha vida com o meu trabalho. Os frutos eu vou colher do meu trabalho. Se eu não pude ter estudo, mas trabalho não vai faltar. Com fé em Deus eu vou seguir. Então, parabéns por isso, mas como eu estou te falando, não tem esse negócio. Você é um cara que vem superando muitas coisas, principalmente essa questão da perda do filho, que isso daí, como eu falei no instante, muita gente se isola da sociedade, não quer saber de mais nada. Eu tive a história, né, que eu contei, que baseado já na história da minha mãe, ela superou e ensinou a gente a ser, não pisar em ninguém, mas aprender sempre a subir e ajudar as pessoas. Então isso para mim é muito importante, gratificante. Eu estou aqui hoje com você, lhe agradeço demais, continue seu trabalho. Isso é muito importante para a sociedade. As pessoas não tem que levar como um lado político, não tem que levar como nada de interesse dele, porque até mesmo aqui ele hoje está fazendo um trabalho que não tem gasto dele, mas não tem o pagamento, ele não está no momento pedindo nada a ninguém. Então isso é muito gratificante e as pessoas que têm seus planos, que têm seus planejamentos de ajudar as pessoas, alguma coisa que tem um projeto, procure ele. São poucas, quantas pessoas dessas têm em Fátima, em Cícero Dantas, de abrir um estúdio desse, e as pessoas vêm falar do que você é, do que você quer, do que você quer ensinar, a troco de nada para ele, porque ele está fazendo isso aqui, no caso aberto, de graça. Então tem gasto. Então isso é muito gratificante, o que você está fazendo. Eu tenho certeza que você vai dar certo, entendeu? E eu tenho certeza que todas as pessoas que aqui passaram e que vai passar, o pensamento é esse que eu estou falando. Sempre pensar positivo, nunca negativo. Nós temos, às vezes, uma recaída que às vezes nós achamos que vai fracassar. Mas nós temos um bom Deus, um Pai que não deixa quem acredita nele e busque pessoas que têm exemplo de vida. Pessoas que perderam seus filhos, alguns também vão perder, mas busque um exemplo e busque a verdadeira igreja, a verdadeira religião do mundo. Só tem uma, que é Deus. No momento que você clamar por Deus, não precisa você estar debaixo de um telhado. Pode ser na chuva, no sol, Deus vai te ouvir. Verdade. Entendeu? Continue, meu irmão. Obrigado. Parabéns. Obrigado aí pelos elogios, né? A gente quer uma sociedade melhor para nossa comunidade. A gente parece que caiu aqui, acho que o celular acabou descarregando ali, mas a gente está gravando aqui e a gente passa no chat. Então, a gente só quer algo melhor para levar para a nossa comunidade, para gerar para os nossos filhos o futuro deles, né, da nova geração. Então, tudo aquilo que vem de bom aqui em minha casa, para levar para o nosso público, para levar para os nossos munícipes, para os nossos fatimenses, para o fatimense, será bem-vindo. E uma história dessa sua não poderia ser diferente. Teria que estar aqui mesmo, contando. Comecei pequeno, estou pequeno aí, a gente está com poucos equipamentos, mas vai evoluindo. Um neném quando nasce pequenininho, nem caminha, né? Antigamente nem abria os olhos, hoje já nasce com os olhos abertos. O choro incomoda, mas 2 dias depois já é um sorriso, né? E vai crescendo, e vai engateando, e daqui a pouco vai... Então, a mesma coisa é a gente começa aos poucos e com fé em Deus a gente vai levar para o futuro. E aqui é mais um podcast que eu estou criando, o primeiro podcast de Fátima, que eu criei lá desde janeiro, mas eu queria criar desde o ano passado, mas dentro da política, eu não podia. E aí eu deixei para criar mais um pouco à frente, a qual eu quero futuramente passar para os meus filhos, né? E aí eles vão escolher se querem ficar, se não querem, vão seguir os caminhos deles. A gente abre trincheiras, abre
caminhos para os nossos filhos, para que eles possam trilhar lá na frente. E o seu caminho, para eles e para qualquer pessoa que olhar, está muito bonito. Né? Sempre que tudo que você fala dos seus filhos. Isso é uma responsabilidade de um pai de família que ama a sua família. Isso é gratificante. Pronto, gente, a gente teve aí um bom bate-papo aí com o nosso amigo Ailton. Já está dando 9 horas, passa rápido, um bom papo sempre evolui. Aí, Ailton, se você quiser ter umas considerações finais, se sinta à vontade, pode, se quiser olhar para a câmera ali, está gravando aqui. Eu tenho muito a agradecer a você, seu filho, toda a sua família, né, as pessoas que nos apoiam da gente, aquelas pessoas críticas, porque também se não tiver os críticos a gente também não continua, nós não vamos buscar o conserto, né, porque às vezes as pessoas fazem uma crítica da gente, mas a gente vai corrigir também isso que tem que fazer. Então agradeço por tudo, entendeu? Todas as palavras que eu citei aqui com vocês, qualquer pessoa que me procurar e pedir uma ajuda, o que eu puder fazer, eu faço para ajudar as pessoas. Principalmente eu sou um defensor dos animais também, entendeu? Então eu gosto de ver pessoas que gostam da gente e que gostam da natureza. Então, quando você está perto dessas pessoas, a gente é muito gratificante, entendeu? Agradecer a Nobinho, que vem aqui pelo carro dele. Nobinho vereador. Nobinho Um abraço, Nobinho! Entendeu? A família dele, todos aí que assistiram essa live. Muito agradecimento e obrigado a todos. E tamo junto. Qualquer coisa aí, vai procurar. Valeu, gente. Muito obrigado e até a próxima. Acredito que terça-feira. Que Deus assim possa nos abençoar, nos guiar e nos proteger. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Valeu, valeu. Valeu.